Boa noite a todos. Hoje, 19 de novembro de 2018, nós estamos reunidos para estudarmos a obra O Consolador. Vamos fazer a nossa prece de abertura? Amigo Jesus, Mestre querido, por mais uma vez, Senhor, juntos nos encontramos, reunidos para te agradecer imensamente a oportunidade do estudo, a oportunidade do reencontro, nesta casa bendita, Senhor, que nos acolhe sempre. Te somos gratos, Senhor, por todas as oportunidades que o Senhor nos concede, mas em especial esse estudo, Jesus, onde nós já reservamos um momento na nossa vida para que aqui possamos nos reunir e te buscar uma vez mais através dos teus ensinamentos. Muito obrigada, Jesus, pelo dia de hoje, e que o Senhor ampare-nos a todos nos dois planos da vida, amparando também aqueles outros corações que ainda estão a caminho desta casa. Abençoa, Senhor, a toda a coordenação e diretoria desta casa, para que eles possam, Jesus, dar continuidade a todo esse empreendimento. Muito obrigada, Senhor, e permaneça em nossos pensamentos e em nossos corações. Muito obrigada. Então, Consolador, hoje é a questão 150. Transição. É possível, pergunta a Emmanuel, é possível que os espíritas venham a sofrer perturbações depois da morte? Porque o processo de perturbação, ele é direcionado principalmente a quem não tem a informação, para quem não tem consciência de absolutamente nada de vida espiritual. Então, a primeira coisa que a pessoa desencarna, ela olha e se vê, se sente o corpo, se vê. Então, então, o estado de perturbação é muito grande que a pessoa não consegue entender que está morto. E aí, por isso que ele direciona a pergunta: é possível que os espíritas venham a sofrer perturbações depois da morte? E essa questão está em um livro dos Espíritos. Perguntaram. O Kardec pergunta se o conhecimento da vida após a morte facilita a desencarnação, facilita esse processo. Os Espíritos responderam: muito, muito. Mas ainda uma vez vos digo, o que realmente auxilia muito mais é o estado moral. Porque o espírito, ele vai entender a situação, mas vai se perturbar caso carregue consciência pesada. E o outro é o estado de perturbação em relação, se é um homem moralizado, mas que não tinha consciência da morte, ele passa por aquele estado, uma vez se identificando com a espiritualidade, ele não carrega culpa nenhuma, então fica muito mais fácil o processo no mundo espiritual. O problema é a culpa, quando se carrega. Vamos lá, é possível que os espíritas venham a sofrer perturbações depois da morte? Ele diz: a morte não apresenta perturbações à consciência reta e ao coração amante da verdade e do amor dos que viveram na terra, tão somente para o cultivo da prática do bem, nas suas variadas formas e dentro das mais diversas crenças. Você fica... Não fica. Não esquece nada. Lembre até mais. Você consegue lembrar de coisas que quando encarnada você não estava lembrando. Você consegue lembrar de coisas que você viveu na juventude, caso você tenha desencarnado com 80 anos, você consegue lembrar coisas na juventude, coisas que você fez e que você se acusa inconscientemente, aquilo vem mais vivo do que nunca. Então não perde, adquire, porque a tua vida passa num filme na tua frente, e principalmente aquelas partes que você não queria lembrar. Ele diz assim: a morte não apresenta perturbações. Não apresenta a quem? A consciência reta, ao coração amante da verdade e do amor dos que viveram na terra, tão somente para o cultivo da prática do bem, nas suas variadas formas do bem e dentro das mais diversas crenças. Então, ou seja, a pergunta é se os espíritas viriam a sofrer no mundo espiritual perturbação. E ele já inicia falando de conduta moral. Então ele diz: se tem conduta moral, não tem perturbação. Se não tem conduta moral, tem perturbação. E aqui, só nesse primeiro parágrafo, a gente já começa a perceber que nós iremos sentir perturbações. Só nesse primeiro parágrafo ele está dizendo assim, ó: atenção, se você não está dentro do processo de consciência reta, coração amante da verdade e do amor dos que viveram na terra, verdade e amor, independente se tu gosta ou não.
verdade e amor, dos que viveram na terra viveu na terra tão somente para cultivo da prática do bem, nas suas variadas formas e dentro das mais diversas crenças. Então, só esse primeiro parágrafo a gente já disse: se prepare, vem perturbação. Não sei para vocês, para mim vem, porque eu ainda não consigo realizar todo esse primeiro parágrafo. Segundo ponto, aí agora vem: que o espírita cristão não considere o seu título de aprendiz de Jesus como um simples rótulo. Sou espírita. Ponderando a exortação evangélica, abre aspas, muito se pedirá de quem muito recebeu, fecha aspas. Preparando-se nos conhecimentos e nas obras do bem, dentro das experiências do mundo para a sua vida futura, quando a noite do túmulo houver descerrado aos seus olhos espirituais a visão da verdade, em marcha para as realizações da vida imortal. Então, mais uma vez, ele intensifica e ele deixou essa dica aqui, olha: muito se pedirá de quem muito recebeu. Novamente a cobrança, não é o que tu sabes, mas o que tu fizeste com o que tu sabes. O que tu fizeste, Conceição, com tudo que tu aprendeste. Caso contrário, perturbação na certa. O tempo, aí vai de cada um. Ficou claro então isso? O fato de eu ser espírita não me garante absolutamente nada. O espiritismo, ele nos dá muito mais recursos para o meu aperfeiçoamento moral. Só isso. E como ele me dá mais recurso para o meu aperfeiçoamento moral, eu me torno mais responsável por eu saber mais do que muitos que estão na Terra. Então isso exige de mim uma conduta melhor. Gente, às vezes a gente não mata, a gente não rouba, mas a gente é maledicente. A gente fala mal da vida alheia, entendeu? A gente é preguiçoso. O que eu tenho a ver com a vida de minha prima, meu primo, meu irmão, meu periquito, papagaio, cachorro? Deixa pra lá. Se eu tiver de falar, que eu fale de mim. Entendeu? Então tudo isso pesa. De repente a gente não consegue mais matar, mas a gente mata de outra forma. Então a gente tem que estar muito assim, muito vigilante nas nossas atitudes, porque nós temos muitas imperfeições. E por isso nós temos que estar muito vigilantes. E só o fato de eu me considerar um espírito já moralizado, um espírito já superior, isso já mostra a minha condição inferior. Porque eu estou sendo movida pela vaidade. Toda vez que eu acho que eu sou superior a, ou melhor que, isso mostra o quanto eu sou pequeno. Porque quem é, não diz que é. Por isso que o Emmanuel disse assim, olha, você não pode fazer do espiritismo um rótulo. Entendeu? E não existe nenhuma religião nessa terra que nos dê tanto recurso quanto essa. Aí ele vem na 151. O espírito desencarnado pode sofrer com a cremação dos elementos cadavéricos? Uma vez eu desencarno e solicitei a cremação do corpo. Eu, espírito, posso sofrer com essa cremação? Essa é a pergunta. Vamos ver a resposta. Na cremação, por exemplo, quando a gente estuda as obras de André Luiz, o livro Obreiros da Vida Eterna, lá ele vai retratar várias desencarnações. Só que todas as desencarnações que o André Luiz retrata no livro Obreiros da Vida Eterna foram desencarnações acompanhadas. Mas o livro, o mentor espiritual, deixa bem claro que não é comum desencarnação acompanhada. A maioria vai no sistema único de desencarnação. Porque não tem o que fazer, não tem o que os espíritos superiores não tem o que fazer ali ao lado, só quando finalizar toda a vitalidade, só quando ele, porque foi uma pessoa extremamente materialista. E a massificação, nós somos muito parecidos. Quando a gente fala do tormento ainda há pouco, todos nós aqui somos meio enrolados, desculpa se tiver alguém que não seja. Mas a probabilidade são essas encrencas, entendeu? São essas situações difíceis. Então, ou seja, a nossa desencarnação, nós não somos espíritos que faz diferença às vezes em sociedade. Nós não fazemos diferença.
Então, para uma desencarnação ser desacompanhada, foi uma pessoa que encarnou e que fez diferença onde estava, fez diferença no bem. E não fez o que todo mundo faz. Então, essas pessoas que quando vêm que faz diferença, e normalmente esse fazer diferença é sinônimo de sacrifício, essa pessoa tem uma desencarnação acompanhada. Mas a maioria não tem. Então, se esses que tiveram a desencarnação acompanhada, nós percebemos o tempo que leva a desencarnação. Eles vão desligando fio a fio e alguns fios só o próprio desencarnante pode fazer. E quando o nosso André Luiz acompanha um caso, que eu já não me lembro o nome do desencarnante, e que quando eles chegaram no cemitério, acompanhando o féretro, no momento que o corpo foi, quando eles entraram no cemitério, o André Luiz já olhou e viu uma porção de espíritos vampirizadores, aguardando chegar corpos, enterros. Por quê? Porque eles acompanham o corpo e sugam o fluido vital. Como esse senhor que estava sendo sepultado, ele estava acompanhado por um grupo de espíritos superiores, eles mesmos olharam e disseram: olha, isso aí está acompanhado, não adianta. E os próprios amigos espirituais acompanharam, no momento do sepultamento, eles retiraram o restante do fluido vital que tinha e devolveram para o fluido cósmico universal. Mas, em compensação, André Luiz deu uma volta no cemitério e se deparou com uma senhora, uma jovem de 30 e poucos anos, que estava ali lamentando, e ele percebeu que existia um fio que saía do corpo perispiritual dela e que entrava na sepultura, que estava ligado ainda ao corpo físico dela, presa, sentindo os vermes. Se a massa ainda é extremamente imoral, extremamente enrolada, imagina se todos fosse o processo de cremação. Uma vez o espírito estando ligado, esses casos que eu estou retratando, ainda demorou o processo do desenlace, imagina de quem é enrolado, como nós. Eu acho que o menos doloroso é deixar o corpo ir embora, porque os vermes, eles fazem barulho, e o desespero é enorme também. O queimar, você sente todas as dores. Por quê? Porque o perispírito está ligado ao corpo físico, entendeu? Então o perispírito ele tem todas as sensações do corpo. Eu acho que a gente tem que cuidar tanto da alma, e quando chegar no momento desse, a gente está tão desprendida do corpo, que a gente diria, igual Sócrates: olha, o corpo joga em qualquer lugar, eu não vou estar mais nele. Tanto faz, só que para isso eu tenho que ter me espiritualizado em vida. Em Júpiter não há mais decomposição. Entendeu? Por quê? Porque o corpo físico não é mais tão grosseiro e materializado quanto o nosso. O processo de evolução vai acontecer. Vamos lá. Na cremação, faz-se necessário exercer a piedade com os cadáveres, procrastinar é o quê? Prorrogar, retardar por mais horas o ato de destruição das vísceras materiais, pois, de certo modo, existem sempre muitos ecos. Então, a minha voz está aqui, mas o eco, ele faz o quê? Ele propaga. Então, sempre muitos ecos de sensibilidade entre o espírito desencarnado e o corpo onde se extinguiu o tônus vital, nas primeiras horas sequentes ao desenlace, em vista dos fluidos orgânicos que ainda solicitam a alma para as sensações da existência material. Eu tenho uma irmã que mora fora, então eu estava aqui em Manaus, eu estava com passagem marcada para ir. Ela disse: mano, o fulano morreu. E eu conheci o fulano, ele veio ao Brasil. Eu disse: mano, ele estava com tumor no cérebro e morreu. Então tá bom. 5 ou 6 dias depois eu cheguei lá. Ela disse: mano, hoje é o enterro do fulano. De como? Mas eu morri, o homem estava lá, ainda não enterraram, Estela. Demora tanto tempo assim um velório. Ela disse: não, mano, é porque aqui tudo é cremado. Nós vamos para o velório das cinzas. Mas o que acontece? Olha o recurso da espiritualidade. A pessoa desencarna, vai para o freezer,
por 7 dias aproximadamente, para o período da tramitação dos documentos. Quando tramita todos os documentos, que a pessoa realmente apagou tudo, resolveu tudo, aí vai para a cremação, entrega, não tem velório em corpo presente. Entregam só as cinzas para evitar contaminação, entendeu? Entrega só as cinzas e a família enterra o potinho da cinza, entendeu? Então olha aí o recurso da espiritualidade, e é realmente isso, de 6 a 7 dias. Então você imagina aqui no nosso Brasil mesmo, às vezes é um senhor idoso ou uma situação difícil, a senhorinha vai e desencarna 3 da manhã, no dia seguinte, cedinho, o povo já quer enterrar. Obviamente que às vezes depende da situação também do corpo, às vezes está num processo de decomposição tão avançado que não suportaria. Mas às vezes não é o caso, é a pressa dos familiares se libertarem daquela situação. Então tenta prorrogar pelo menos 24 horas, entendeu? Já aguenta, se desencarnou isso, enterra no dia seguinte, né? Prorroga, mas não faz de um jeito que a pessoa mal desenterra e já está lá, porque eu não sei a situação desse espírito, entendeu? E o próprio momento do velório deveria ser um ambiente porque às vezes o espírito está ligado ao corpo ainda. Aí está um falando isso, outro falando besteira, outro contando piada, outro... Então não fica um clima agradável, entendeu? Lembra de quando nós estudamos aquele caso que foi dado um medicamento para o espírito acelerar a morte? Tu lembra que o espírito sentiu tudo, ficou no estado de torpor, quase de zumbi. Então, no processo do embalsamar, se o espírito estiver ligado, ele também vai passar por esse processo, ele vai sentir. Porque se ele sente a cremação, isso quer dizer que ele sente tudo o que acontece com o corpo. 152. A morte violenta proporciona aos desencarnados sensações diversas da chamada morte natural. Então, uma morte violenta, caiu de avião, um acidente de carro, um acidente de moto, uma explosão, algo que foi muito violento, papum. A pergunta essa morte violenta proporciona a quem desencarnou sensações diversas, bem diferentes da chamada morte natural? Essa é a pergunta. Vamos ver o que o Emmanuel responde sobre isso. A desencarnação por acidentes, os casos fulminantes de desprendimento, até mesmo uma parada cardíaca, um AVC, algo muito rápido. A desencarnação por acidente, os casos fulminantes de desprendimento proporcionam sensações muito dolorosas à alma desencarnada. Em vista da situação de surpresa, e ele usou o termo, gente, muito dolorosas, tá? Porque é muito comum, nós somos às vezes tão infantis, que a gente diz assim, eu quero morrer, mas não quero ficar sofrendo em cima de uma cama, eu quero ser babu. Só que mal sabe o que está falando. Porque ele diz, olha, proporciona sensações muito dolorosas. E quando os espíritos dizem muito dolorosas, você não tem a dúvida que é mesmo. A alma desencarnada, em vista da situação de surpresa. Estava andando na rua, de repente mudou tudo. Antes os acontecimentos supremos e irremediáveis, ou seja, estava na hora. Estava programado, aqui nesse caso estava programado. Um acidente de avião, morreu 200. Cada um vai para o lugar que se apetece. Tem uns que não vão ver o acidente, vão acordar já no outro local dormindo, no hospital. Tem outros que ficam vendo destroços. Entendeu? Então, isso sempre vai ser avaliado o quê? Conduta moral. A consciência reta e ao coração amante da verdade e do amor dos que viveram na terra, tão somente para o cultivo da prática do bem, nas suas variadas formas e dentro das mais diversas crenças. Essas sim não terão perturbações. O resto... Então, fulminantes e desprendimento proporcionam sensações muito dolorosas à alma desencarnada, em vista da situação de surpresa ante os acontecimentos supremos e irremediáveis. E olha, tudo é avaliado em intenção. Tá? Intenção. Se você vai, de repente, viver uma situação que você sabe que é extremamente perigosa, e no fundo tu tá com desgosto da vida, tu tá doido que aquilo aconteça mesmo,
Isso vai ser considerado mais ainda um suicídio, porque havia intenção. Uma vez eu fiz um diálogo com uma jovem, ela estava no processo de autodestruição e autodepreciamento tão grande que ela sofreu um assalto e foi trancada na bagageira do carro, no porta-mala. E ela dizia assim: tomara que eu morra, tomara que eu morra, tomara que eu morra. Quando o rapaz abriu para libertar ela, ela disse: me mate, por favor. Eu quero acabar logo, não aguento mais, me mate. Como ficou olhando para ela? Você está entendendo? Então, para você ver o nível. Então, nesse caso, aparentemente foi um assalto realmente, mas a solicitação, se ela pega um doido pela frente, isso seria um suicídio. Provocado mesmo. Entendeu? Nossa, às vezes tem casos. Uma vez eu conversando com uma pessoa jovem, hoje não mais jovem, já um adulto, que foi evangelizada no movimento espírita desde a infância. Só que nunca ninguém detectou que existia realmente um processo esquizofrênico. Então foi sempre rotulado obsessão, 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 e a esquizofrenia mesmo. Só que demorou. A mãe é dar a mão à palmatória e levar a um psiquiatra, a um psicólogo. Então, quando veio parar em nossas mãos, hoje, graças a Deus, já fazendo tratamento psiquiátrico, a gente percebe que é um processo de esquizofrenia, mas que infelizmente foi tratado só como obsessão. E eu conversando com ela falando do suicídio, que já tentou vários, e eu disse assim: e o Vale? Porque ela é espírita. Ela disse: é para lá que eu quero ir. Não tem absolutamente nenhum medo de ir para o Vale. Entendeu? Então você vê que não é. Então você vê que a pessoa não está com a mente saudável. Quase sempre em tais circunstâncias, essa morte rápida, a criatura não se encontra devidamente preparada. Quem de nós estamos preparados? A qualquer dia, a qualquer hora. E o imprevisto da situação lhe traz emoções amargas e terríveis, porque quase sempre nós temos a triste ideia, a enganosa ideia de que a gente vai viver eternamente aqui. Entretanto, essas surpresas tristes não se verificam para as almas no caso das enfermidades dolorosas e prolongadas, porque nesse processo aqui a própria pessoa chega uma hora que ela não aguenta mais. Falar de morte para ela é como se estivesse falando de um alívio, de um repouso, porque está muito cansada. No processo da patologia, da enfermidade, há tempo de você pensar, porque o leito acaba sendo um catre, acaba sendo um espaço de autoavaliação, de reflexão, de amadurecimento, principalmente se você tiver consciência e lucidez. Se você perdeu a consciência e a lucidez, quem está em torno de ti está no processo de aprendizado também. Aí é quem está em torno tendo a oportunidade de se refazer-se com aquela alma, em que o coração e o raciocínio se tocam das luzes das meditações sadias, observando as ilusões e os prejuízos do excessivo apego à terra. Eu acompanhei muito isso aqui com meu pai, muito. O quanto foi útil para ele e para nós. Aquele processo, aquela patologia, a reflexão que ele fez. O pai bebia muito, né? Gostava da cervejinha. Uma vez meu irmão entrou no quarto e disse assim: bora, velhinho, tomar uma cervejinha? Ele já cego, né? Ele levantou a mão e fez bem assim. Isso aí nunca mais. Mas ele falou com tanta firmeza, eu digo, a alma aprendeu. Eu duvido que ele reencarne e vai querer tocar em cerveja de novo, porque a lição é para a eternidade, entendeu? Outra lição também, que eu banhando ele disse: minha filha, se o corpo está desse jeito, foi porque eu não cuidei dele. Olha a lucidez de um homem que nunca sentou e leu o Espiritismo. Apesar de ter uma filha ali que estava falando, sempre preparando ele para o processo da desenlace. Olha só, eu não cuidei dele. Então, esse processo foi de extrema valia. Então, tenhamos bom senso em dizer assim: Senhor, o que o Senhor escolher, tá bom. Se é para ser babum, que seja papum. Se for para eu ficar sobre uma cama, que seja feita a tua vontade.
Essa é a atitude adulta que todos nós deveremos ter. E não interferir, quer dizer, eu quero isso, eu quero aquilo. A gente não deve querer nada, porque a gente é um bando de tolo. A gente tem que realmente colocar na mão do Pai: Senhor, seja feita a tua vontade. Né? E deveríamos reeducar a nossa forma de pensar e falar, né? Do excessivo apego à terra, sendo justo considerarmos a utilidade, a necessidade das dores físicas. Olha lá, utilidade e necessidade, nesse particular, porquanto somente com o seu concurso precioso, que seria a dor, o sofrimento, né, pode o homem aliviar fardo de suas impressões nocivas do mundo, para penetrar tranquilamente os umbrais, que seriam as portas da vida do infinito. Não tenhamos dó. Ai, que sofrimento. Sofrimento é papum. A agonia é muito maior no mundo espiritual. É porque a gente acha que tudo é aqui. Não. Aqui é só uma parte, depois continua, porque não tem morte. Se eu penso não tem morte, então... E normalmente quem está no processo de uma patologia muito antiga, ela tende a o quê? Nós vamos ver muito isso no livro Céu e Inferno. O primeiro movimento para os espíritos felizes, num processo de patologia, quando sai do corpo, a primeira coisa que eles falam é o alívio. A sensação de liberdade, de leveza. Todos falaram isso no Céu e Inferno. A sensação de rejuvenescer. Entendeu? Você volta toda... Porque o corpo estava muito pesado, não aguenta mais. 153. Se a hora da morte não houver chegado, poderá o homem perecer sob os perigos que o ameaçam? Então, existe um perigo aqui. Por exemplo, sair desse aqui pode sofrer um assalto, tem muito assalto, é um perigo. Mas ainda não chegou a minha hora. Eu posso morrer sem ter chegado a hora? Porque eu estava ali exposta ao perigo? Essa é a pergunta. Nos aspectos externos da vida, e desde que o espírito encarnado proceda de conformidade com os ditames da consciência retilínea, olha lá, e do coração bem intencionado, sentimento, razão e sentimento, sem a imponderação dos precipitados e sem o egoísmo dos ambiciosos, toda e qualquer defesa do homem reside em Deus. Então, ou seja, vou pegar um exemplo disso que conta, eu não vi isso, li isso em lugar nenhum. Talvez alguém palestra, eu não sei. São alguns contos de Chico que nem tudo ficou anotado. Mas que um senhor se aproximou, foi abraçá-lo e encostou um revólver nele, no Chico, e disse no ouvido dele: vem aqui para te matar. E Chico abraçou ele e disse: seja feita a vontade de Deus, pode atirar. Óbvio que o cidadão não atirou, mas olha a confiança dele em Deus. Se eu tiver de morrer ali, eu morro. Então o que ele está falando aqui? Se a pessoa vive consciência retilínea e sentimento bem intencionado, sem a imponderação de precipitados e sem o egoísmo dos ambiciosos, toda e qualquer defesa vem de Deus. Não vai ter por que passar. Mas se a pessoa é enrolada com a vida, trambiqueira, e não sei o que, arruma inimigo aqui, arruma inimigo ali, vai ficar difícil. Consciência retilínea não tem mesmo. Essa aqui é mais dolorosa. Quais as primeiras impressões dos que desencarnam por suicídio? A primeira decepção que os aguarda é a realidade da vida que se não extingue com as transições da morte do corpo físico. A primeira decepção é saber que está vivo. Conversando com uma amiga que trabalha no 28 de agosto, ela disse: Conceição, chegou uma jovem lá que cometeu suicídio. E quando ela acordou, sabe qual foi a primeira coisa que ela disse? Eu ainda estou aqui. Não era para mim estar aqui, não era para eu não aguento mais. Irritada porque ainda estava viva. Tinha tomado veneno. Que ela vai continuar mais viva ainda. Aí quando eu escuto esse tipo de situações, aí eu fico assim, puxa vida, o Espiritismo tem tanta informação. Por que a gente não divulga? Por que a gente não, sabe, não leva aos quatro cantos? Olha, sábado agora eu vou para uma festinha de 1 aninho. E a mãe disse assim:
eu gostaria muito que você viesse, porque você é responsável pela reencarnação da minha filha. Porque quando ela soube lá atrás, ela teve que assumir essa gravidez sozinha. Qual é a primeira ideia que vem na cabeça da mulher? Aí a gente faz um diálogo, né? A gente pega o Consolador prometido, entendeu? Então, esse é o movimento que a gente tem que fazer. Nunca perder a oportunidade de esclarecer, de divulgar. Eu me lembro que minha sobrinha tinha um trabalho, ela disse: tia, eu tenho que falar sobre o aborto. Cada um vai abordar sobre determinado ponto religioso, e eu escolhi o espiritismo. Eu disse: foi, filha, foi. A senhora tem como fazer um vídeo? Eu digo: claro. Você vai passar esse vídeo aonde? Lá na escola, para todas as jovens verem. Eu digo: aqui mesmo. Vamos perder essa oportunidade? Em hipótese alguma. Vamos falar. E aí nós fizemos o vídeo, eu fiquei muito emocionada no vídeo, a gente percebeu a assistência espiritual, porque olha lá como isso ia cair lá no teatro, na hora que passasse o vídeo. E ela disse assim: tia, eu disse: e aí, como é que foi? Um chororô só. Muitas jovens choraram muito, porque talvez já tenham feito o aborto. E o professor, quando terminou, quando assistiu o clima, disse assim: bem, acho que não precisa mais pergunta nenhuma, passa o próximo vídeo. Ele ficou sensibilizado, porque é a vida. É a vida. Então, deveremos fazer sabe, divulgar. Pelo menos dar uma ideia. Hoje, quando chega alguém que fala em suicídio, a primeira coisa que eu digo: você não vai morrer. Se tu acha que tu estás sofrendo, tu vai saber o que é sofrer. Uma vez estou acordando no mundo espiritual. E eu toco o terror mesmo, eu digo tudinho. Agora, para uma pessoa no processo já de esquizofrenia, que é aquele caso da outra moça, não é esse recurso que tu vai usar. Porque ela tem um desamor tão grande que ela quer realmente sofrer. Então, você tem que saber com quem você está falando para saber também, isso não é regra, para saber como que você vai abordar. Cada caso é um caso. A primeira decepção que os guarda é a realidade da vida que se não extingue com as transições da morte do corpo físico. Vida essa agravada por tormentos pavorosos, em virtude de sua decisão tocada de suprema rebeldia. Rebeldia por quê? Eu não aceito os desígnios de Deus. Porque o que é um suicídio se não é uma rebeldia perante algo que aconteceu? Uma situação vivida. Às vezes eu me mato até porque eu não aceito a minha morfologia. E eu me mato. Se não é do meu jeito, eu também não quero. Quantas vezes a pessoa se mata só porque o fofo ou a fofa foi embora? Quantas vezes a pessoa se mata só porque não passou na faculdade que queria, que quase sempre isso é um movimento de vaidade? Rebeldia. Se não é do meu jeito, também eu não quero. Meus irmãos, nós, o povo mais antigo, normalmente tivemos a oportunidade de termos 5, 6, 7 irmãos. Isso já era uma bênção muito grande, que já nos ensinava, pequenininhos, que nós não somos o centro do mundo. Que existem outras pessoas e que a gente tem que aprender a compartilhar e a dividir. E quando tem 7, 8 filhos, normalmente o dinheiro fica muito apertado. Por exemplo, nós em casa eram 9, foram 12, mas ficaram 9 encarnados. Então, às vezes dava e às vezes não dava, às vezes tinha, às vezes não tinha. Mas aquilo dali nos ensinou, nos fortalecer para as porradas da vida, para as dificuldades da vida, para o não que a vida dá. Então, o que a nossa sociedade hoje está vivendo? O casal tem 1 ou 2 filhos, estourando 3. Inadvertidamente, o que os pais acabam fazendo? Eu quero dar tudo que eu não tive para o filho. Sem perceber que se hoje ele é uma pessoa de bem, se ele é um homem de bem, se ela é uma mulher de bem, foi graças àquela vivência difícil da infância. E de repente você faz o inverso e quer dar tudo, e quer realizar no filho o que você não conseguiu fazer. E aí você está construindo esses monstrinhos de hoje, extremamente egocêntricos, extremamente vaidosos e que não sabe lidar com o não. Se vai fazer um vestibular e não passa, entra em depressão. Se a namorada termina, o namorado termina, entra em depressão e se mata. Qualquer dificuldade, porque você não ensinou que a vida é doce, mas não é mole não. Com essa nossa mania de querer dar tudo, de querer facilitar tudo. E aí tá essas pessoas imaturas, adultos imaturos,
Gente, a gente com 15, 16 anos, a gente corria para o mundo para trabalhar. Acabou isso hoje. Você vê mãe e pai sustentando marmanjos de 23, 24, 25 anos. E vira estudante como profissão, vai da vida estudando. E o pai e a mãe ele bancando, e a gente acha natural. Para a gente terminar o ensino médio, a gente trabalhava de dia e estudava à noite. Era comum. Isso era algo comum. Quando a gente ia fazer o ensino médio, que era o antigo segundo grau, a gente ia fazer o segundo grau, a gente já ia para o horário noturno, porque de dia tem que trabalhar. Era uma regra. Então, o que estamos fazendo? E aí, por isso, o alto índice, nós nunca tivemos tanto suicídio, até com as crianças. Por quê? Porque a criança vivia a infância. Nós começamos a levar a criança para a escola com 2 anos. Às vezes com meses. O menino chega, eu pego muito criança de 8, 9 anos, num grau de estresse. Por quê? Porque estuda de manhã, estuda à tarde, estuda sábado, estuda domingo, faz pós-dia, faz não sei o quê, faz não sei o quê, faz não sei o quê. As crianças odeiam estudar. Porque não viveu a infância. E aí o alto índice de suicídio também da infância. Isso é resultado do meio. A mente é o espelho da vida. E a vida que essa criatura, que esses seres estão levando é esse nível. E a mente se perturba. Nós tivemos infância, nós brincávamos, corríamos, brincávamos de queimada, de cemitério, corda, de esconde-esconde. A gente corria. A gente liberava substâncias, noradrenalina, serotonina. Nós já éramos felizes. Hoje não tem mais isso, acabou. E mesmo você vai dizer, porque não é seguro. A maioria, quem não brinca, é classe média e média alta. E quase todos estão morando em lugares que tem segurança, que tem um espaço para brincar, mas que não usa. Por quê? Porque não tem tempo. Você imagina uma criança não ter tempo de brincar? Então, um adulto tem que trabalhar, a criança tem que brincar. É direito dela. Ela não tem que estar com a agenda lotada. Isso é frustração de pai e mãe querendo refletir no filho. Querer fazer tudo que ele não fez, querer que o filho faça. Sou altamente contra. Criança na escola, 6 anos de idade. Menos que isso, não. Não tem tempo, então não pare. Criança dá trabalho. Que é renúncia e resignação. Olha, o meu sobrinho fez agora 6 anos. 6 anos. A mãe dele, quando veio falar, eu digo... Alfabetiza em casa, brincando, vai mostrando as cores, as letras. Para quê? Ele entrou agora com 6 anos na escola militar. Excelente aluno. Ele acorda às 5 da manhã, a mãe não precisa nem chamar. Então foi na idade que ele quer. Ele adora a escola militar. Já entrou alfabetizado. A alfabetização foi feita, não era assim que a gente fazia. Não era a mamãe que alfabetizava a gente? Ou então a mocinha lá do cantinho, a senhorinha da escolinha. E aquilo era uma brincadeira para a gente? Então, esse alto índice de suicídio na infância e na juventude é por conta e responsabilidade dos pais. Excesso de proteção, excesso de sim e o grau de estresse muito grande com uma quantidade enorme de compromissos que não tem necessidade. Não leva a nada. Como o tempo já foi, nós vamos repetir a questão 154, próximo estudo, tá bom? Suicídio é algo que a gente tem que falar bem calmamente. Então agradecemos ao nosso Senhor Jesus por mais essa atividade. Até o nosso próximo encontro.